Olá, pessoal. Hoje iremos falar sobre um assunto, sobre um conteúdo de extrema importância que surgiu, de certa forma, no final do século XIX, com, com um filósofo austríaco, né, chamado Christian von Ehrenfeld. É a teoria da Gestalt, né? Que realmente vai tratar das questões da percepção, do olhar, né, sobre todas as coisas. E é interessante dizer que esta teoria, ela obviamente vai abranger e vai estar em vários fazeres da criação humana, né? Nas artes, de um modo geral, né? Na arquitetura, nas artes plásticas, nos designers, né? E, enfim, o marketing, a propaganda. E, obviamente, vai tratar dessa questão de como o ser humano olha, olham as coisas em geral e como que ele percebe isso e como que isso o atinge de uma maneira imediata e de uma maneira mais, digamos assim, introvertida, mais em termos de psicológicos, né? Psicologia. Muito bem. No século, já no início do século XX, é um pequeno histórico que a gente vai comentar, três professores de Frankfurt, o Max Wertheimer, o Hoffinger Köhler e Kurt Koffka, eles desenvolveram essa teoria, eles criaram esse movimento gestaltista, né? E, obviamente, que passaram a evoluir aquela primeira semente plantada por Christian, né? Lá no final do século XIX. Então, o que vai tratar a Gestalt, né? Ele vai abranger vários campos do conhecimento humano, sobretudo nas questões da psicologia, né? A questão da percepção, a questão da linguagem, da inteligência, né? Da aprendizagem, da memória, né? Enfim, das condutas exploratórias, tá? Digamos assim, enfim, até chegar na pregnância da forma. Então, ele passa por vários aspectos que vão ser fundamentais para que porque na verdade a Gestalt ela vai falar da questão da forma, né? Das coisas em geral. Como nós vivemos num mundo imagístico, né? Um mundo de imagens, essa questão de como nós recebemos, de como nós percebemos a forma vai ser preponderantemente muito importante, tá certo? Aqui nós temos uns exemplos, né, de questões que foram tratadas na época, há muito tempo atrás, e hoje há uma infinidade de exemplos de como que a nossa retina, né, de como as imagens chegam até nós e nos ilude. E, de certa forma, nos ilude. Aqui nós temos, por exemplo, nesse primeiro objeto aqui, nessa primeira exemplo A, nós temos dois retângulos absolutamente idênticos. Entretanto, há uma tendência ao objeto da esquerda, né, nos chegar até a nossa retina maior do que o da direita. Isso pela influência dessas linhas diagonais aqui, tá certo? É quase que um truque mesmo, né? E hoje, tantos anos depois, né, 100 anos depois, nós temos uma infinidade de exemplos criados, né, por outras pessoas, outros profissionais, outros pesquisadores, que envolve essa questão da ilusão, né, da ilusão óptica. Aqui temos para falar a verdade, esses três daqui que nós estamos vendo, agora vamos falar do B aqui, são muito antigos, já exemplos muito antigos, praticamente tradicionais, mas não gostaríamos de deixar de mostrar, né? Porque torna-se interessante saber esse histórico todo.
Aqui nós temos o exemplo de duas hastes horizontais, que vai aqui, por exemplo, A e B, e aqui C e D. Sabemos que AB, o segmento AB, é igual ao segmento CD, certo? Entretanto, pela influência dessas diagonais nos extremos, dessas setas, vamos dizer assim, que aqui foram invertidas, há uma tendência, né, da nossa retina perceber, acharmos que a figura CD, ou seja, a haste CD, o segmento CD, nos pareça maior, certo? Então, assim, olha só como que é interessante essas questões. E qual, digamos assim, como que se abre um campo imenso para tratarmos as questões das imagens, né? E, finalmente, aqui, para esse exemplo de agora, né, temos aqui também essa situação. Nós temos dois círculos absolutamente idênticos. O círculo, que eu vou chamar de círculo, vamos chamar de círculo C1, e esse daqui o círculo C2. Sendo que C1 é absolutamente idêntico ao C2. Mas por influência do seu entorno, isso é muito importante quando falamos de entorno, em arquitetura logo a gente já abre um outro, digamos assim, um outro mundo, né? Quando a gente lida de arquitetura e urbanismo, né? Quando a gente fala de entorno. O quanto o entorno é importante, né? Nesse caso aqui, são duas figuras planas, né? Que pode abrir um mundo, né? Olha só, elas são idênticas, entretanto, pelo seu entorno, aqui, por exemplo, você vê várias esferinhas pequenininhas, né? E aqui você já faz um entorno com esferas maiores, inclusive, do que o C1 e C2. E o que nos faz pensar que essa C1, em termos de ilusão, não é? Ela seja maior. Há uma tendência de a gente achar que C1 seja maior do que C2. E é bastante, no mínimo, interessante. E é isso, pessoal. Por agora, nós ficamos por aqui nessa pequena introdução.